Boa noite, professor Cordeiro. Boa noite, professor Rafael. Estão me ouvindo direito? Dá para ouvir? O áudio está tudo certo? Ok. Bom, boa noite a todas. Só aguardando mais um momento para que a gente possa dar início à live. Ainda temos somente 4 pessoas online, né? Aguardar só mais uns minutinhos para que possam entrar mais pessoas, para que a gente possa entrar, né? O professor Rafael possa entrar na live para vir falar um pouco mais sobre cultivos de moluscos bivalves, assistência técnica e gestão. Bom, boa noite. O professor Rafael pode pedir para entrar na live? Bom, iniciando a live com o professor Rafael. Só aguardando uns momentinhos, né? Boa noite, professor Rafael. Boa noite, tudo bom? Tudo bem, Danilo? Tudo Tudo bem, certo? professor? Espero que esteja tudo certo com o senhor também. Tudo tranquilo, um pouquinho frio aqui, mas É bastante frio. Faz muito é, tempo que a gente não se vê. pois é, uns 3 anos aí que tu veio aqui em Florianópolis, né, Três no anos, uns fazer o 3 anos curso. atrás. Bom, para quem não sabe, né, professor Rafael, tive a oportunidade de conhecer e fazer um mini curso com ele no Combep de 2017, que aconteceu em Florianópolis, né? E tive a oportunidade de conhecer esse profissional que é maravilhoso, uma pessoa muito legal e gente boa, muito gente fina mesmo, né? E a gente convidou, tive a oportunidade de convidar e ele aceitou, né, participar conosco na live hoje para falar um pouco mais do seu trabalho e apresentar um pouco mais, trazer um pouco mais do seu conhecimento para nossa comunidade acadêmica. Bom, Ok, meu nome é Danilo Vilhena, né? Danilo Vitor Vilhena Batista. Sou discente do curso de Engenharia de Pesca da Universidade Federal do Pará, né? E hoje estarei conversando com o professor Rafael Luz da Costa. Boa noite, professor. Fique à boa vontade, noite. pode se apresentar. Boa noite, Danilo.
tudo bom? Boa noite a todos. Então, agradeço o convite, né, do Laboratório de Probióticos da Universidade Federal do Pará. Eu tive a oportunidade de conhecer o estado aí há alguns anos atrás e gostei muito, tenho amigos aí. Acho que é um estado que tem tudo para aquicultura, né? É um estado voltado para isso, né? Muita água. E também queria agradecer também além do teu convite, né, Danilo? Todos os professores que estão envolvidos, né? São também importantíssimos aí para o desenvolvimento da aquicultura. Tenho certeza que vocês estão em boas mãos aí, né? E das pessoas que eu conheço, profissionais aí do Pará, são grandes profissionais. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, professor. Estão ouvindo? Tá. O meu é que está travando um pouquinho aqui. Então, eu queria me apresentar então para vocês. Meu nome é Rafael Costa, Rafael Luiz da Costa. Eu sou engenheiro de aquicultura, mestre em aquicultura, formado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Eu atuo há 20 anos na aquicultura e ultimamente eu tenho uma empresa que se chama Escritório do Mar Aquicultura Limitada e a gente presta serviço de vários projetos, né? E gerencial, eu vou falar especificamente não só dos projetos que a gente tem, mas da assistência técnica, a TAG, né, do Senar, que a gente tem realizado aqui em Santa Catarina com os maricultores. Então, eu vou entrar mais no assunto da maricultura, né, no cultivo de moluscos em si. Então, na verdade, eu venho caminhando já na aquicultura, trabalhei um pouco com piscicultura continental, mas em 2002, Bom, a gente acabou perdendo um pouco o sinal com o professor Rafael devido à internet. tá funcionando aí? Voltou agora, professor. Pode continuar. Tá, deixa eu ver aqui. Tá. Então, trabalhamos um pouco na França e fizemos uma comparação com a produção francesa e o Brasil, né? A gente fez na época, meu TCC foi em cima disso. E no mestrado a gente trabalhou com patologia de mexilhões, do perna a perna. Então, a gente veio trabalhando com essa cadeia, né? Eu tive a oportunidade também em 2010. Vocês estão me ouvindo? Acho que está caindo, né? Tá travando um pouco, professor. Tá travando? Será que é eu aqui? Danilo. Acredito que sim. Tá. Vamos lá, vamos tentando aqui. Então, trabalhei lá no Ministério da Pesca com essa parte de maricultura, né, através da FAO. E aí a gente vem desenvolvendo também, depois que eu pedi exoneração, eu voltei com a empresa, né, montei a empresa e a gente tem trabalhado na assistência técnica. A minha ideia, Danilo, quando tu pediu para fazer a live, eu pensei mais nos alunos, tá? Então a ideia é que a gente volte para o mercado de trabalho, né? Então um profissional que sai, vocês são engenheiros de pesca, nós somos engenheiros de agricultura, mas estamos no mesmo barco. Somos parceiros, né? Somos amigos de profissão. E aí a gente tenta, a minha ideia é repassar para os alunos, né? Até mesmo porque a gente tem alguns projetos e a gente precisa sempre de profissional e a gente tenta encontrar um profissional que tem essas características, tá? Eu vou começar um link aqui que eu coloquei, que é assistência técnica, especialidade e visão holística. Então, assim, ó, Danilo, quando eu penso em assistência técnica, quando a gente pensando em sair um pouco da faculdade, né, que é essa parte mais científica, né, e técnica, mais em laboratório a gente tem usado, a gente vai para o campo,
E aí a gente depara com um mundo totalmente diferente. Porque agora a gente é um prestador de serviço. Se a gente está envolvido dentro de um projeto com universidade, com outros órgãos, aí a gente faz parte de um bloco, né? Que aí, dependendo do projeto, a gente realiza os objetivos do projeto. Mas no caso da empresa ter assistência técnica, ela vai prestar serviço para o cliente. Aí está um grande diferencial, porque o cliente é que vai dizer o que quer, mesmo que tu não concorde, né? Tu vai explanar isso para ele, tens que saber explanar que não é aquele o caminho, porém a decisão é dele. Então muitas vezes a decisão, muitas vezes não, quase sempre a decisão é do produtor e ele às vezes segue o princípio dele, né? Então quando eu falo na especialidade e a visão holística, é assim, ó, será que eu estou preparado para fazer isso? Essa foi a minha dúvida quando eu saí da faculdade. Porque eu quero trabalhar, mas será que eu estou preparado? Será que eu sei resolver? Como é que é? Esse embate? Eu já recebi de muitos alunos assim, professor, não sei se eu estou preparado, eu não sei se eu consigo, né? Tem esse enfrentamento. E quanto que eu vou cobrar se eu não sei fazer? Olha que coisa complicada realmente essa saída da universidade, né? Então, assim, ó, eu tento sempre ver, tá, Danilo, o trabalho de quem sai recém-formado da universidade, mais a parte profissional, mas ela mais social. Eu prefiro trabalhar com alguém que não seja o PhD, especialista na área, mas que tenha toda uma conjuntura que a gente, para uma empresa, é bom, que seria horário, né, saber coordenar o projeto, saber coordenar as pessoas, saber conviver com outros profissionais, saber lidar com o produtor. Isso parece fácil, parece básico, mas não é. Não é mesmo. E isso a gente tem visto muito a empresa, né, nos trabalhos, a gente tem tido dificuldade de ter esse profissional. Então, a especialidade, quando eu falo, é que a nossa profissão, a engenharia de pesca e aquicultura, ela tem um leque muito grande, né? Eu acho que a gente tem que entender de todos os pontos. É importante a gente saber de carcinicultura, de piscicultura, mas é importante saber aonde que a gente vai. E a empresa, por exemplo, a minha empresa, ela trabalha em todos os segmentos, porém, ela está se especializando em maricultura, porque ali é um foco que a gente vai ter que desenvolver muita coisa, então a gente tem que ser especialista naquilo, né? No nosso caso, né? No nosso foco, eu estou falando a nível da empresa, tá? E a visão holística que eu falo é que quando tu vai prestar uma assistência técnica para um produtor, vamos agora voltar para o molusco, né? Eu chego numa fazenda marinha, a visão holística é aquela visão, para quem desconhece da palavra, é aquela visão geral. Tu chegar e tu ter esse ensinamento, né, que eu acredito que a gente tem muito na universidade, tá? Que é olhar o que está acontecendo, sem perguntar para ele. Ali tu já vai ter uma visão primária. Então tu já vai ver se ele trabalha sozinho, como é que ele trata o empregado dele, como é que é a produção dele, como é que ele trata a produção dele, como é que ele comercializa, isso tudo sem perguntas. Isso é só aquele olhar, bom dia, tomar um café, vamos conversar, tu já estás analisando. Esse holístico aí é interessante porque às vezes assim a gente tem uma tendência, e eu também tenho uma tendência, de a gente achar que o errado é o outro, né? E a gente não está errado. Por isso que o holístico é interessante, porque às vezes quando a gente vai para casa é que a gente vai pensar, bom, mas será que, por que ele faz isso? Por que ele faz aquilo, né? E aí a gente entra no patamar, vamos dizer, a gente cai um pouco do patamar técnico e entra como produtor. A gente se iguala a ele. Isso que é importante, tá? Na assistência técnica, é tu se igualar a ele, tu não demonstrar que tu tens que demonstrar com conhecimento, mas como tu é um parceiro dele. Porque a gente trabalha com produtores diferente de, por exemplo, de agricultura, comércio, etc e tal. A gente trabalha com pessoal, eu estou falando no meu caso, né? Trabalho com pessoal que vem do mar, pescadores, que tem outro tipo de vida, é um tipo de vida diferente, né? A gente sabe disso.
E então a gente tem que saber lidar com essa assistência técnica quando a gente vai chegar. Até mesmo porque a mudança de paradigma, né, toda essa mudança, para um produtor não é fácil. Eu estou tendo uma facilidade maior, isso eu coloco aqui, às vezes nos relatórios, porque a gente está trabalhando com filhos de produtores que têm acesso à tecnologia, que têm acesso à informação. Então a gente tem essa facilidade de comunicação, de organização, né? Mas a gente sabe que não é sempre assim, nunca, e nem sempre vai ser assim, né? Do jeito que a gente quer. Então, esse bom atendimento, tá? Agora eu digo para um recém-formado que vá fazer assistência técnica, eu acredito que ele tem que estudar sempre, a gente está sempre estudando aqui. A gente tem sim, claro, que ser especialista no que faz, mas principalmente a gente tem que ser profissional no atendimento com as pessoas. Eu acho que é assim, ó, eu vejo assim mais do que 50% a pessoa como profissional ser boa. Saber se relacionar, saber procurar, saber onde procurar. E isso está ligado aos outros tópicos que eu vou falar, que é tu direcionar a tua expertise. Cada um tem. Às vezes não adianta eu te colocar aqui, Danilo, para fazer um trabalho, por mais que tu vai te esforçar, tu vai indo, mas às vezes tu é muito melhor em outra área da aquicultura. E isso pode ser na gestão, pode ser em campo, pode ser fazendo análise de água, pode ser, por exemplo, eu trabalhei muito com laboratório, dentro do laboratório como tu tá. Eu tenho Uhum. dificuldade. Eu tenho dificuldade de ficar dentro de um laboratório. Eu sempre tento ir para a rua. Ou eu estou lavando caixa lá na rua, ou estou separando alguma coisa porque é de mim ir para lá. Não que eu não faça. Eu fiz o mestrado todo dentro de um laboratório, histologia, importantíssimo. Mas assim, o meu é mais campo. Então cada um vai ter, e essa é a formação da equipe. Por isso que é interessante a gente ter esse diálogo com técnicos assim, porque eu tenho um amigo que trabalha com isso, o outro técnico trabalha com outro, então é melhor eu procurar ele, é melhor eu ligar para o Danilo, porque isso ele já sabe melhor lá. E a gente tem que ter. A gente, na verdade, a gente tem que baixar o ego, que é uma coisa que a gente está tendo ultimamente aí muito forte. Ego em todas as situações, seja dentro da universidade, seja na empresa, seja no. E aí a gente consegue chegar num denominador comum, que é a gente conversar dentro de uma realidade, né? Dentro de uma, eu digo uma normalidade pro produtor, que tu tá chegando como técnico, como o cara que vai resolver tudo. Nós trabalhamos com meio ambiente, a gente não vai chegar e dar um diagnóstico como um médico. A gente vai ter que olhar, né, a visão holística, e aí a gente vai ter que analisar muitos fatores, porque cada produtor é diferente do outro, para aí dar um diagnóstico. E isso o produtor tem que entender. A partir do momento que ele convive contigo, ele vai entender dessa forma. Aí, Danilo, eu já ligo aqui numa gestão específica. No caso do cultivo de moluscos, né, vou usar isso como um parâmetro aqui na nossa discussão, vou falar sobre fazenda marinha de molusco. Cada gestão é diferente da outra. Por isso que alguns projetos eles não conseguem englobar porque eles fazem no geral, eles fazem média. No nosso caso, não funciona. A gente tem que fazer, cada um é cada um. Realmente, cada um é cada um. Cada fazenda marinha é diferente da outra. A água é diferente da outra, o produtor é diferente do outro. Então, isso dá um trabalho redobrado. Porque tu não consegue dar aquela assim, vou fazer 10 produtores, se é para aumentar em 10% aqui o crescimento, vai para todo mundo. Não vai. Eu fiz análise num projeto de qualidade de água, a gente fez cálculo de salinidade ali, a análise da salinidade, e em 10 metros teve uma diferença gigante. Tipo, vou dar um exemplo de 20 ppm de água marinha, isso está no mar, está numa baía, para zero, água doce entrando por rios e tal. Então, assim, ó, nessa parte técnica a gente tem que ter muito claro, conhecer o ambiente, né? Vamos dizer, tu como técnico, chegando, tu tem que conhecer o ambiente em que estás trabalhando. Primeira coisa, então tem que saber todas as análises de água, os animais, como é que está sendo manejado. E aí, geralmente, o comparativo dos produtores é com o outro produtor. Então, diz assim, mas lá cresce, aqui não cresce. Aí tu tem que responder isso para ele. E para responder isso, tu tens que ver o manejo dele e ver todos os pontos que a gente vai... esses pontos até, a gente teve uma conversa uma vez com a Ipagre, Danilo, que é assim, ó, que dados são esses, de onde veio, sabe? E se ele faz sentido.
Porque às vezes a gente diz assim, ó, tu me passa os dados assim, ó, Rafa, é tanto de salinidade, mortalidade 20%, aí a gente tem que analisar se realmente é 20%, se realmente a salinidade é aquela, e aí quando a gente vai analisar, as coisas mudam bem. Então, assim, a fonte dos dados e a qualidade desses dados vão fazer total diferença para quem entender o ambiente. Queres continuar ou queres que eu mande bala aqui? A senhora pode continuar. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta a fazer ao longo da live, né? Pode Uhum. colocar nos comentários, aí no depois a gente vai e o senhor pode voltar e responder elas. Então tá. Aí, a gente voltando para assistência técnica, a, o foco da propriedade, sabe? Saber aonde o produtor quer chegar. Eu tento trabalhar, às vezes, de trás para frente. Então, por exemplo, assim, Danilo, qual é o foco dessa tua propriedade? O que que tu queres ser? Né? O cultivo de molusco, por exemplo, né, que a gente está usando como exemplo, eu tenho diversos produtores. Tem alguns que querem enriquecer dentro da propriedade. Tem outros não, que querem se manter um salário digno, não trabalhar final de semana. É aí que tu vai começar a pegar. Eu não quero ter como é que é, funcionários, então eu tenho que mecanizar o sistema. Então ele vai investir em mecanização, né? E aí a gente começa a trabalhar em cima do foco. E aí começa a dar uns problemas aqui que a gente vê, que é o seguinte, é a comparação. Pô, mas aquele produtor faz isso, esse faz esse. Cada um tem um foco. O preço vai ser diferente por causa disso, né? Agora, isso pode ser organizado dentro de uma cooperativa, que não tem dado certo aqui no sul, muito, na parte do litoral, da maricultura, tá? Na agricultura funciona. E aqui a gente não tem dado resultado, já há anos que a gente bate nessa tecla, né? Então a gente começa a trabalhar de uma forma mais direta entre os produtores. Então o foco, qual é o teu foco? Qual é o teu objetivo? Isso vai até para a nossa vida, né? Para o nosso trabalho em geral. Qual o objetivo? Estás aí no laboratório, onde é que tu quer chegar? Tu quer ser professor? Aí tu já vai focar. Aí tu direciona, aí tu vai melhorar. As coisas melhoram quando a gente tem foco. E uma das coisas que eu vejo do recém-formado, que eu também estava assim, porém eu já estava focado, sabe, Danilo? Na graduação eu já estava focado, né? Para quem está assistindo a live, eu estou tentando focar mais para o pessoal que está saindo da universidade, os recém-formados, pensando, né, em vocês aí. Então, assim, eu não sei, eu acho que eu vou fazer mestrado. Eu acho que eu vou fazer mestrado, entendeu? Eu acho que eu vou trabalhar com. Tu tem que estar focado, mas eu não conheço o mundo. Na graduação, tu já tem que procurar. Tu não teve aqui em Floripa, lá no curso, tu já viu mais ou menos como é que funciona o sistema, né? Uhum. Então, tu já viu se é isso tu gosta ou tu não gosta, ou ali eu não quero estar. Por exemplo, desde que eu entrei na faculdade, eu queria ser professor da universidade. Hoje eu já não. Quando eu me formei, já não era o que eu queria. Eu queria abrir empresa e trabalhar do jeito que eu estou trabalhando, né? Então, assim, é importante a gente ter o foco tanto para quem está, para o técnico, quanto para o produtor. Isso a gente está anotando, assim, qual é o foco dele. Dentro do foco, a gente começa a fazer o planejamento. Tem alguma pergunta aí, Danilo? Podemos discorrendo? Mas tem uma pergunta do professor Dionísio. Agora ele pergunta, Certo. então, a extensão na maricultura em Santa Catarina é feita pelo Senai e EPAGRE nos cultivos de ostra? Então, ah, é o professor Dionísio? Isso. Um abraço aí, professor. Difícil falar com os professores aí assistindo aí, não é fácil. Essa turma é boa. Uhum. São nossos mestres aí. Então, aqui em Santa Catarina, a EPAGRE começou dando bastante assistência técnica para a maricultura, né? Ela é bem envolvida, ela é bem envolvida aqui. E o Senar entrou na parte de assistência técnica e gerencial mais em custo de produção, né? Não quer dizer que, por exemplo, a gente aqui, mas isso não é em todos os estados, a gente se dá bem aqui, o Senar com a EPAGRE, na parte da aquicultura. Então eles fazem uma parceria mesmo, assim, cada um está trabalhando num foco, mas não tem uma divergência que eu sei que em outros estados tem. Parece que meio que sobressai ali, sobrepõe, desculpa,
os trabalhos e tem dado problema. Mas aqui não, aqui a principal extensão é Pagre. E o Senar é pioneiro aqui em Santa Catarina, no Brasil, né? Mas está trabalhando aqui em Santa Catarina com assistência técnica e gerencial do Senar. A TEG Maricultura é a primeira do Brasil. Nós já estamos finalizando a segunda turma, de 26 produtores. E aí a gente tenta trabalhar naquele foco que eu estava te passando, Danilo. E a gente tem um diferencial bem interessante aqui em Santa Catarina. Nós temos a AMASE. Para quem não conhece, a AMASE é a Associação de Maricultores do Sul da Ilha. A Tatiana deve estar aqui, não sei se ela está participando da live, que às vezes eu não consigo ler aqui, mas ela é a presidente, ela fez algumas lives bem interessantes, com números, índices, e ela tem organizado a cadeia produtiva, ela tem feito um trabalho excelente e é bem parceira da gente também no Senar, da nossa empresa também, da Escritório do Mar, a gente conta muito com a MASE. Eu acho que foi um grande diferencial aí na cadeia produtiva, porque às vezes a gente não enxerga o que era antes, a gente não lembra do que era antes, mas quando a gente faz um comparativo do quando começou e com uma organização, a gente vê que avançou bastante. Aí, Danilo, eu vou falando aqui, se tu quiser tu me interrompe, tá? E faz a pergunta e tal. Análise do potencial do produtor. Então, dentro da assistência técnica, a gente, além no olhar, na visão holística, que a gente vê da propriedade, a gente já vê mais ou menos a potência do produtor. Se ele sabe falar, se ele sabe comercializar, se ele sabe produzir, qual é o foco dele. Então, aí a gente já faz vamos dizer, uma peneira, tá? Para quando vai fazer assistência técnica. A gente dá uma analisada e vê realmente se o foco do produtor é comercial, por exemplo, ele já pode ter trabalhado no comércio e para produzir ele não vamos dizer, não é a praia dele, vamos falar agora no popular. E aí ele é bom no comércio. Então a gente começa a direcionar. Talvez seja interessante ele comercializar mais e focar no comércio do que produzir. Talvez outro produtor tem um foco mais na produção e ele consegue fazer uma parceria. Então aqui a gente tem feito parceria entre produtores para que a gente viabilize melhor a comercialização, um melhor aproveitamento, né, diminuindo a mortalidade. Esse é o trabalho que geralmente a gente tem feito. Esse potencial do produtor, a gente também vê a localidade que ele está, a qualidade da água, né? Vou dar um exemplo. Tem produtor que estão longe do, vamos dizer, do centro, né, comercial. Então, o que vale a pena para ele? Sair, a gente mora aqui, vou dar um exemplo agora, por exemplo, Florianópolis, né? A gente mora aqui numa ilha turística, então, assim, ó, no verão, no dia já tem fila. No verão mesmo, tu não anda. Então, será que é importante ele sair de lá para fazer a comercialização ou é melhor ele revender para outro produtor que tem toda essa logística já pronta? Então, a ideia que a gente tem de assistência técnica é a gente já começar a organizar isso antes de a gente ver os índices produtivos. E aí a gente trabalha com molusco aqui, mas está entrando agora, está começando a alga Capa-ficus, alvareze, macroalga. E a gente tá bem contente aí. Teve agora a live da MASE sobre esse assunto. Então talvez a macroalga também já vai começar a ser produzida aqui em Santa Catarina. A gente espera já que para ano que vem já comece, né? A gente está dependendo de pouca coisa. Acho que é licenciamento, alguma coisa ali que tá pegando. E então, assim, será que esse produtor ele vai direcionar para macroalga? Será que ele trabalha só com mexilhão? Será que ele trabalha só com ostra? Isso tudo, o técnico que vai estar prestando assistência técnica, ele vai tentar resolver. A outra, eu vou te dar um exemplo. As anotações, os índices que a gente tem conversado. Qual os índices? Como é que ele tira da produção os números? Que é o que a gente precisa para fazer gestão. Custo de produção. Ô Danilo, se eu estiver falando rápido, é que o manezinho aqui fala rápido. Agora que eu estou me sacando, vocês falam bem devagar e eu estou num acelerado, né? Estou a 1000 aqui, né? Não, dá para entender, dá para conversar. Dá para entender? Tá. Eu peço desculpa porque a gente chama Manezinho da ilha, que é de Florianópolis.
que é daqui. E aí a gente vai a mil, a gente acelera e vai, Ah, e aí vocês vão freando a gente, tá? E aí, Danilo, a gente quando está trabalhando nessa parte aí com o produtor, os índices, a gente ensina ele a pegar esses dados. Ó, tá, agora eu tô vendo o pessoal aqui, tá a Tati, tá a Renata, isso. a Simone, ó, Tastolo, viu? Já tô mandando coisa aqui, manezinha aqui. Que legal, tem uma galera aí. Um abraço para todo mundo. E essa aí é a galera dos moluscos, como a gente fala aqui, moluscos. Então, Danilo, aí quando a gente direciona quais são esses índices, como fazer, como retirar esses índices, tá? Como é que a gente vai fazer? Eu acredito que não existe um padrão, um protocolo, porque cada um vai trabalhar. Claro que seria o ideal, né, de a gente retirar esses índices aí da produção, mas eu vou te dar um exemplo do que a gente tem trabalhado, sabe? Do que é real, assim. Ó, o Marquinho aí também, coisa linda. A, a gente faz um levantamento dos dados, um protocolo de como que ele vai retirar, né, essas informações e às vezes não acontece. Aí que tá. O que que tu vai fazer se o produtor não tirou os dados, se ele não te passou os índices? Eu tenho feito uma vez, eu vou falar um exemplo, né, um caso, que eu que anotava na época na empresa. Eu anotava tudo. Eu era contratado para anotar. Só que tinha um dia que eu não poderia, que eu não ia na empresa e eu dava aula na Marinha e eu tinha que ir para a Marinha. E aí quem que vai anotar? E tinha um funcionário lá do produtor, que ele não anotava nada, ele bebia um monte e tal. Ele, com o trabalho das anotações, ele ficou com a necessidade de saber o que ia trabalhar amanhã. Ele já não conseguia mais trabalhar como antes. Ele já queria fazer organizado. E aí, quando eu cheguei, eu fui tentar anotar, né? Vamos ver o que aconteceu, vamos dizer, esse final de semana, o que foi mudado, qual foi a lanterna. Ele veio com um pedaço de papel, assim, e falou assim pra mim: olha, meio envergonhado, eu anotei do meu jeito, cara, mas eu anotei aqui, anotei assado, anotei. Quer dizer, ele já fez as anotações que a gente não tinha. Ele é um funcionário que ele tem essa visão, tá? Ele anotou, ele sabe onde é que tá. Então ali a gente já começou a ter um avanço, né? Porque eu não precisava mais estar ali, ele já anotava do jeito dele e eu repassava para o caderno. E aí a gente já começou a ter um histórico da produção. Então aí a gente já começou a ver, passando os anos, onde estava o máximo de comercialização, onde é que estava a mortalidade média daquela produção. O vizinho do lado é diferente. Por mais que esteja na mesma água, é diferente por diversos fatores. Então a gente começa a ter um histórico da produção. Aí é interessante, aí o produtor começa a conhecer o produto dele, começa a conhecer o estoque dele, né? Muitos produtores, eu acho que até de piscicultura, não conhecem o que tem na água, né? Conhece o que colocou, mas a biometria, a densidade é desconhecida. E aí é o ponto onde a gente vai, porque quando a gente tem uma mortalidade, numa quantidade grande, vou dar um exemplo aqui dos moluscos, quando é colocado semente, alguns botam poucos, mas tem muita gente que bota bastante. A porcentagem ali de mortalidade faz um diferencial na comercialização imenso. Aí isso tu tens que mostrar, isso tens que botar em números. Que aí quando ele olha o valor que é perdido por deixar um dia a mais ou por algum outro fator, por não dar conta, ele começa assim, não, então vamos anotar. Ah, então eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e o negócio começa a andar. E é escadinha, é devagar. Na aquicultura, assistência técnica, pelo menos na maricultura, e eu acredito também na cassinicultura e piscicultura, é devagar, tá? Esse andamento, esse levantamento. É diferente, claro, né? A gente está fazendo com produtores que estão recebendo assistência técnica do Senar, que é gratuito. É diferente tu me chamar, que a gente chama aqui na empresa, que é apagar incêndio. Nós somos, a empresa apagou já muito incêndio, que é o seguinte, aí é o produtor, a empresa chama assim, eu preciso que tu resolva isso aqui. É igual um encanamento, tem que consertar. Aí tu já foca direto, aí não tem, né? Tu já foi contratado para aquilo. Isso a gente já fez bastante, né? E aí a gente tenta não trabalhar com apagar incêndio, a gente tenta trabalhar com o profiláctico, que seria isso, né? Já tentar ver os dados, porque quando acontecer a gente analisa tudo, os papéis.
para ver as anotações, para ver onde é que está o erro, onde é que a gente errou, se foi a gente ou não foi a gente. E aí tu começa a dar uma garantia para o produtor, para a produção, porque tu tens um histórico, tu conhece a tua área e tu responde por ela, né? Como produtor, tu sabe o que está acontecendo ali e se o problema foi teu, se foi de uma semente, se foi da água, e aí tu começa a ter um controle. Porque quando tu não tens esse controle, é achismo, por incrível que pareça. Né? É para os outros órgãos. Né? Para onde tu vai recorrer, é um achismo. Por exemplo, aqui a gente tem um problema, mas que já está começando a melhorar bastante, é a nota fiscal de produtor. Então, assim, eu produzo tanto. E se der um problema, por exemplo, um vazamento, como deu aqui uma vez, de óleo, deu aí acho que pro Nordeste que foi, né? Acho que não foi pro Norte, mas acho que foi pro Nordeste. E aí dizer o que ele produziu, o que ele comercializou, quanto vale aquilo ali. Se tu tens notas, se tu tens comprovação, tu consegue buscar isso na justiça e etc e tal, né? Mas se tu não tem, fica aquele achismo, né? Tu tens um pouco documento. Essa é a parte que a gente tenta trabalhar na assistência técnica. Caminhando devagar dentro do cultivo de molusco, mas principalmente o profissional que está sendo formado, é ele saber lidar com o produtor. Eu vejo que na assistência técnica, na maricultura, o ponto principal é isso. Informação a gente tem em todos os locais, a gente pode buscar. É interessante tu sentar com ele. Nem todos querem isso, mas é legal ele sentar, ele participar, ele ver. Não se esconde nada, não se esconde técnica, não se esconde. Eu, pelo menos, não faço isso, né? Eu não coloco, isso eu sei, tá aqui, não vou falar, porque... Não, é aberto. E que bom que ele consiga entender, que bom que ele consiga buscar isso. Então, essa potência do produtor, tu já direcionando, tu já começa a avançar dentro da produção, tá? O cultivo de moluscos aqui, nós somos o maior produtor do Brasil, né, de molusco, tanto mexilhão quanto ostra. A gente enxerga que é um potencial, isso já tem há anos, mas a organização da cadeia tem dado um up, tá, no processo. E eu te falo que assim, como eu estava falando antes ali, já foi pior. Então agora a coisa está organizando e a gente precisa estar firme para enfrentar aí esse comércio, né? Brasileiro e até mundial aqui já estão pensando até em exportação. Então a gente tem que estar preparado, redondinho e aprendendo com quem já está, né? Mas também não viciando nos erros. Às vezes as coisas novas aqui, como a gente é a primeira vez aí que estão querendo sair do país, é interessante a gente ter um trabalho bem minucioso, mas bem melhor, vamos dizer, né? Não errar naquilo que já erraram. É interessante. Os produtores são ótimos aqui, sabe? A gente tem trabalhado. Era um problema, assistência técnica na maricultura, o pessoal não queria fazer, porque era uma dor de cabeça. Nenhum produtor queria mudar, não queriam nada. Não queriam nada que eu digo, não queriam receber o técnico, sabe? Não, é chato tu receber um técnico. Por isso que eu digo que a gente pensa sempre nos outros, mas pensa em ti. Tu queria receber um técnico, cara? Ninguém quer esperar um técnico em casa. Mas tu tá esperando para ele resolver, sim. Essa é a ideia. Só que antigamente, é o que eu te falo, o que ele vai mudar? O que ele vai fazer aqui? Né? Porque não era eles que buscavam, era oferecido para eles. Quando é oferecido, é te empurrado, não funciona. Agora a demanda está vindo deles. Então tu tens que andar com a demanda. Hoje nós estamos falando, por exemplo, de serviço de inspeção municipal. Se eu falasse isso há 10 anos atrás, ninguém queria falar sobre isso, né? Então, esses são os focos, esses são os potenciais que a gente tem que trabalhar para poder agir. Eu botei aqui o levantamento dos índices produtivos, isso é bem... eu já posso responder aqui que a menina botou a Maria Alcina. Oi, Maria Alcina, daqui. O técnico precisa mostrar para o produtor o quanto que ele vai ganhar nisso, né? Isso aí mesmo. Mostrar quanto que ele vai ganhar nem sempre é direto, tá? O valor, né? Então, por exemplo, assim, se tu colocar o serviço de inspeção, tu vai ganhar mais na ostra. Eu não vou muito por esse ponto. A Maria Alcina tá certa, ele vai ganhar, mas é lá na frente. Quando ele tiver organizado e a cadeia tá se organizando, aí ele vai ganhar.
por exemplo, é, os clientes, por isso que o direcionamento, qual cliente que tu vai vender? Tem, por exemplo, produtores que vendem uma quantidade enorme para outro produtor ou para um revendedor. Então, aquilo ali não é o final, cadeia, né? Enquanto outros já vendem direto em casa para ti. Então, é outro tipo de qualidade, é outro tipo de entrega e é outro tipo de preço. Aí tá. Aí tu começa a ganhar. Então, assim, tu tem que saber o investimento, né? E a tua melhora e aonde tu vai alcançar. Então, claro que assim, ó, vamos dizer, o comércio legal de bivalves, ele deveria ser assim, deveria ser todo mundo. Mas a gente sabe que não funciona assim, né? E às vezes não é só culpa do produtor, não. Até os próprios órgãos de fiscalização e os órgãos responsáveis, eles também não têm informação com relação a isso. Tu sabe, a aquicultura é bem nova, né? Ainda mais cultivo de molusco, sabe? O desconhecimento é gigante dentro dessa área. Que bom que vocês estão falando de molusco aqui. A semana tá em alta aí. E é interessante, sabe? Porque a gente se coloca à disposição. Acho que todos os técnicos, produtores têm uma visão, têm um conhecimento espetacular. A gente tem que trocar muita informação com eles. A gente aprende muito. E como a Tati falou, os mais velhos não têm essa visão. Eles não tinham mesmo, né? E era uma época diferente. Era uma época que a gente não tinha essa. A gente não fazia live assim, ó. Hoje em dia tu faz uma graduação por aqui, né? Já está acontecendo. Então, assim, essa importância que a gente tem que dar pro produtor, a gente tem que mostrar para ele onde é que é o foco que ele vai ganhar mais ou que ele não vai ganhar agora, mas ele vai organizar a produção e ele vai trabalhar melhor. E futuramente, com certeza, vai vir esse valor. Vai vir tanto no baixo, nas perdas, né? Diminuição das perdas, quanto a agregação do valor mesmo na comercialização. Deixa eu ver aqui, levantamento dos dados produtivos, isso é um problema que a gente tem, sabe, Danilo? Porque assim, os dados produtivos, a gente tem, quando eu trabalhei no Ministério, a gente tem médias. Médias para mim não funciona, cara. Média assim, ostra, média de filtração, média, eu acho que cada local é meio difícil. É igual tu falar custo de produção, a média do custo de produção. Não consigo usar esse número para alguma coisa. Talvez assim, esse número é muito importante para o pessoal de política. Assim, da política, né? Eles gostam dos números. Por isso que tu tens que às vezes fazer, porque tu tens que demonstrar, mas precisa do número. A média é tanto, né? Mas para a produção, não interessa. Interessa para ti ter uma noção, assim. Mas assim, aplicar, eu acho que tem que ser individual. Tem que ser até individual. Eu nem falo em grupo, não. Eu tenho visto uma diferença gigantesca de índices, tá? Assim, gente que tem, por exemplo, dos 100%, vamos falar ali, 30% de mortalidade, eu tive com um produtor que tem 90%. Então, alguma coisa está acontecendo, né? E aí aí tu vai ter que correr atrás. E isso tem que ser junto com o produtor, que se ele não quiser, não tem jeito, não tem jeito. Barra, ou tu fica tu para, tu sente, o produtor sente que tu para e tu para também. E tu sente que não tá avançando e vocês ficam tu e o produtor ali, né? Mas dados é isso aí mesmo, Tati. Dados, assim, eles sempre querem dados, assim, eu tô fazendo curso de produção, nem todos eu consigo fechar por causa disso, porque eu poderia dar um número que não é o certo, sabe? Porque a gente não tem os índices de mortalidade por estágio, isso poucos números, eu acho que isso aí é até uma edição boa de fazer aí um trabalho com os índices produtivos, né, em estudo de caso e tal, esse é um trabalho interessante de fazer. Então, assim, ó, quando eu falo de números, é porque, assim, ó, qual é a mortalidade naquela região? Tem tantos produtores, tiveram 20, o outro teve 30, o outro teve 40, o outro teve 90, tem alguma coisa ali. Vamos ver o que é. É água, é manejo, né? Eu, por exemplo, já vi, por exemplo, produtores que aqui, por exemplo, a semente estava no fundo, né? Ele dizia que morria, mas estava no fundo. Outros diziam que estava fazendo o manejo realmente correto e morria. Então pode ser a água ou a semente. O manejo está sendo feito. E aí tu vai começando a avançar. Vai começando a avançar. Eu acho que é essa forma que a gente tem trabalhado. E aí dentro disso, dentro do primeira fala minha ali,
o planejamento e o direcionamento da produção. Cara, tu sabe produzir bem, tu produz a semente muito bem, então tu vai direcionar ele mais para esse lado. Tu comercializa bem, é mais para o outro. Tu tá próximo do centro urbano, tu pode fazer isso já comercializado de outra forma. Então isso eu acho interessante, sabe, Danilo? O produtor ter esse direcionamento, o técnico passar esse direcionamento para ele. Não que ele seja aceito pelo produtor, mas tu dá essa linha, olha, por aqui todos os caminhos levam. Mas se tu quiseres mudar, tranquilo. Tem alguma pergunta por aí, Danilo? Não, até no momento não. Aqueles que tiverem alguma Tá. pergunta para fazer para o professor Rafael, pode fazer e colocar nos comentários, e ao longo da live a gente vai respondendo, ele vai respondendo. Então, Danilo, assim, ó, a assistência técnica, a especialidade ali que a gente fala, né? A confiança que tu vai ter, tanto pessoal quanto profissional, quanto ele acreditar que realmente, né? Porque no caso dos moluscos, quando eu visitei aí o Pará e veio um grupo vem bastante gente de Belém aqui, de Belém, do geral, mas muita gente também de Belém, vem aqui para ver, né, a produção de molusco, levar para aí. E a gente viu aí, quando eu tive aí, eu vi a dificuldade que vocês têm de variação de maré, né, laboratórios para reprodução, né? Aqui a gente tem avançado nisso, né? A gente estava, por ter mais tempo, estava mais organizado. Mas eu acho que o cultivo de molusco, assim, ele é cativante por isso, sabe? Ele é um filtrador. Então a gente, quando a gente fala de nutrição, assim, é engraçado, né? Quando a gente fala do peixe, a gente fica naquele pensamento do laboratório, né? De ficar fazendo a ração, de analisando ela, e aqui a gente fica olhando a água, assim, o tempo todo, sabe? O que que tem nessa água? A gente fica olhando para a água como se fosse a ração, sabe? Então, esse também é outro enigma que a gente tem. O que que tem nessa água que está circulando entre os moluscos? Será que tem metal? Será que tem coliforme? O que que tem ali, né? Tem alguma pergunta aqui, não? Tem uma pergunta da Maria Alcina. Rafael, os produtores sabem que tem que notificar a SIDASC em caso de mortalidade expressiva? Isso geraria uma demanda para termos um laboratório de diagnóstico aqui em Santa Catarina. Oi, Maria. Então, eu não sei se todos sabem disso não, tá? Mas assim, essa mortalidade expressiva, às vezes ela está relacionada à mortalidade de verão, muitas vezes, né? Que a gente chama aqui, que teve por causa da espécie gigas aqui, que tem uma mortalidade alta no verão, por causa da temperatura daqui que eleva, e a espécie para temperatura mais amena. É interessante, sim, sempre comunicar a SIDASC com qualquer mortalidade, mas uma coisa assim, Maria Alcina, que a gente tem, assim, ó, eu tento trabalhar também na tag de a gente ter um histórico da produção, conhecer o local, sabe, para que a gente possa até informar isso. Olha, a gente fez análise mensal aqui, deu tanto. As sementes, por exemplo, quando é colocado as sementes dos moluscos, teve muita mortalidade, por exemplo, ano passado, em alguns produtores. Então a gente tem que achar o porquê dessa mortalidade, né? E aí, se a gente tem um histórico de manejo, sabe que foi manejado certo, a gente tem um controle da temperatura, aí a gente sabe que não foi ali na localidade. Porque num trabalho que eu realizei também, de análise da Bahia Norte e Sul, que são onde tem a produção aqui da Grande Florianópolis, Danilo, a gente fez análise de água, fundo, meio fundo, superfície, e aí a gente começou a ver que tinha uma variação grande em alguns locais, sabe? Entrada de rios, despejo de esgoto em alguns lugares, que não são próximos dos produtores, mas são na região aí do centro, vamos dizer aqui de Florianópolis. E isso pode, né, ter dado algum problema. Agora, para saber se deu problema ou não, a gente tem que fazer as análises, né? E aí é uma das coisas que a gente tem que desenvolver, por isso que é interessante que o produtor se organize, né? Por exemplo, um trabalho que a TEG está fazendo, ela faz mais a gestão. Mas um técnico, por exemplo, conseguia fazer um histórico disso aí, né? Usar uma metodologia
para que ele possa fazer até um comparativo entre as produções, entre os produtores. E aí ter os números realmente, fazer o número real. Eu até falo isso, e eu vou repetir uma história que os produtores aí devem estar cansados de ouvir. Teve um produtor aqui em Floripa que a gente fez a certificação dele. E a gente fazia rastreabilidade. Eu fazia, né? A rastreabilidade dele. Então eu sabia o dia que entrou o lote, quantas vezes foi manejado. A gente fazia análise da água, o próprio produtor, análise dos moluscos. E um dia a vigilância fechou o restaurante dele, que ele tem um restaurante junto, fechou porque alguém passou mal, né? E aí eles foram na peixaria e a peixaria falou que tinha comprado dele. E aí me chamou, era um domingo assim, acho que era um domingo, e eu fui lá e aí ela falou, eu vou fechar tal, porque tal. Eu falei, não, mas por que tu vai fechar, né? É aqui mesmo? Aí ela disse, sim, eles falaram. Aí começou o achismo, né? Aí eu falei, bom, podes até fechar, agora eu vou fazer as análises que eu tenho, o controle que eu tenho aqui não tá batendo. Não teve nenhum. Todos receberam essa ostra e só passou mal uma pessoa, tem alguma coisa no meio. Mas se tu quiseres fechar o restaurante, a gente vai entrar depois com um recurso, uma ação, o que for, porque eu tenho controle, né? E eu gostaria de. Então não foi fechado, tá? Só para exemplificar. Ela ficou um pouco assustada porque ela não esperava que tinha rastreabilidade, porque o produtor estava organizado. Então ela achou no achismo, ela tentou ir no achismo, mais fácil fechar e depois ver, né? Isso ia dar um prejuízo grande para o produtor. E aí ela não fechou e depois veio a notícia de 3 dias atrás que o consumidor, que o cliente, comprou as ostras na peixaria, levou para um churrasco, deixou no chão, um cachorro passou, mijou, fez xixi, e o cara comeu a ostra in natura e passou mal, porque deu urina animal. E a gente trabalhava em balsa, né? Não tem animal lá assim, né? Cachorro, gato, esses pets. Então, assim, sabe, é essa rastreabilidade que eu digo, que dá segurança. Tu conhecer, bom, aqui, porque até o interesse nosso, do produtor, nosso, quando eu falo técnico, se tem alguém passando mal, a gente quer saber, é óbvio, né? A gente não quer criar um problema. Então, bom, se passou mal aqui, passou mal ali, alguma coisa na minha fazenda, e com certeza, né? Então, essa mortalidade é que a gente tem que analisar e saber se realmente ali o problema está na produção ou está na água mesmo, né? Então, assim, Danilo, eu sugiro assim que, como profissionais, vocês já são, né? Só falta, estão buscando agora só finalizar o- a formação. Busquem isso, sabe, dentro da carreira de vocês, sabe? E procurem assim acreditar, sabe, Danilo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, só tá falhando alguns momentos, mas dá pra ouvir. Tá. Assim, ó, acreditar é meio clichê essa frase, mas assim, acreditar naquilo que realmente tu gosta de fazer, sabe? Que tu acredita que tu pode mudar e que tu vai colocar para frente. Eu vou te falar isso porque quando eu estava na graduação, eu recebi de muita gente que eu não deveria ir para a parte da maricultura, tá? Do cultivo de molusco, principalmente, né? Específico. Eu deveria ir para o camarão, cultivo de carcinicultura. Na época estava em alta, não tinha mancha branca aqui e outros locais também. E assim, era uma coisa que eles olhavam assim, ó, eu recebi muito disso, tá? Tipo assim, ó, cultivo de molusco, cara, isso aí não vai te dar retorno nenhum, é encrenca, eles não querem nada com nada, ninguém quer nada com nada. E ali eu vi, pô, mas eu gosto de trabalhar com isso, sabe? E ali tu vê o foco para desenvolver, sabe? Tipo assim, por que esse negócio aí não tá andando? Tu não vai revolucionar, tá? Isso aí não adianta tu chegar ali com um monte de ideia. Ideia é só legal quando tu bota em prática. A nossa geração, Danilo, eu espero que a tua aí vai fazer mais coisas. Assim, a minha geração, que é minha idade, eles só pensam e não agem. A minha geração é essa. Tem um monte de ideia, mas então vai lá e faz. Não dá. Agora, eu espero, a de vocês eu acho que vai vir com força aí, para fazer isso, para aplicar, fazer acontecer. Que é o que a gente tá precisando, né? Então, se tu, quando eu acreditei nisso na maricultura, eu corri atrás, eu fui atrás, trabalhei também de graça, trabalhei ganhando bem pouco, mas não deixei de fazer não.
E aí as coisas vêm, não tem como, Danilo, porque tu correu atrás do que tu gosta. Então, é aquele negócio, cara, sabe quando tu tá pobre na chuva e tu tá feliz porque tu, sei lá, tu nasceu teu filho, alguma coisa? A parada muda completamente de visão. É o que eu falo, não adianta tu vir aqui pra cá já pensando em grana, sabe? Pra nossa área. Já pensando em grana. Claro, tu pode chegar e passar num concurso e ganhar realmente. Mas eu sei muitos concursados aí que não estão satisfeitos, sabe? Não estão satisfeitos com o que querem. Não estou falando isso de professores, de órgão público, não. Estou dizendo como uma pessoa que sai da faculdade. Ela escolher a profissão dela pelo que é. Eu sempre falei, eu escolhi porque a gente produz alimento para o mundo. É a coisa para mim mais linda que tem, né? Agora a gente vai tentar fazer isso da melhor forma possível, né? Mais sustentável, né? Sem passar por cima de ninguém, nem de leis ambientais. A gente tenta fazer da melhor forma. Agora produzir, o foco nosso é produzir alimento, é interessantíssimo, né? Aí a gente já ganha na profissão. E eu acho que a gente tem que sair com esse ar. E aí tu vai se melhorar junto com os produtores, junto com a produção, e aí tu vai vendo o foco. Hoje eu estou estudando biomimética, que é um estudo da natureza para desenvolvimento de tecnologia e tal, porque me chamou a atenção num trabalho, e aí eu busquei um livro e estou lendo, e a gente vai fazendo uns paralelos, e aí tu vai criando coisa, tu vai inovando, né? Eu tenho uma das coisas assim, Danilo, que eu vejo na assistência técnica, bom, isso eu acho que todo mundo ouve. E a coisa que eu mais ouço hoje é assim, o lance é ter contato. Ter contato. Lance é ter contato. E eu não sou muito disso aí, não. Eu acho que o interessante é tu conhecer e conhecer pessoas legais. Que conheçam. Porque o contato, cara, esse papo de contato, assim, ô Danilo, tem um contato lá, é só falar com o Danilo. Eu tô te usando, cara. Eu não tô falando contigo, eu tô te usando. Eu não acho isso legal, sabe? Eu acho que a gente tem que ser, tipo assim, não, pô, o Danilo é meu amigo, é um cara legal, tranquilão, eu tenho um contato, mas conhece bastante, eu vou falar com ele, ele vai ver se pode te ajudar. É assim que funciona. O que eu quero dizer é porque, assim, ó, a gente que às vezes sai do local acadêmico, tu vai sentir isso. Tu não conseguiu aquela vaga que tu viu, tu poderia, porque tem esse que é conhecido daquele, aquele é conhecido daquele. Para te ter uma noção, eu não tenho um trabalho muito científico, nunca botaram o meu nome, cara. Porque eu não corri atrás de botar o nome. E depois eu descobri que eu tinha um outro trabalho e o meu nome não foi, mas eu não tô nem aí, vamos dizer, aí eu parti para outro lado, tá? Então, é isso que eu gostaria de passar, assim, a gente tem que conhecer as pessoas que são boas, sabe? De relacionamento. Então, graças a Deus, eu tenho essa relação com engenheiros de agricultura, engenheiros de pesca, mas pessoas boas, pessoas que tu pode conversar, que te ligam, que não tem medo de falar informação, de trocar informação. Esse é o contato, né? Esse que eu digo que é o contato. Não é o contato, pô, eu conheço um cara lá dentro do órgão que, cara, se eu falar, isso aí não. Esse aí é o rumo que a gente não deve tomar. Vocês que saem daí, eu acho. Pode falar. Nosso tempo no Instagram, o Instagram vai encerrar a live, mas a gente pode reconectar novamente. Fico à disposição. Tu que sabe, se tu quiseres encerrar e voltar, pode ser, não tem problema. A gente vai encerrar por hora, nesse momento agora, e a gente pode retornar, porque vai cair ali, a live já está encerrando, tá bom? Tá ok.